Você já sentiu que existem algumas inseguranças que te acompanham desde a infância? Como se existisse um padrão ali que você não consegue resolver, mas que causa sofrimento há muitos e muitos anos. Hoje você vai aprender 5 passos para romper esses padrões emocionais ligados à sua infância. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou mestre psicóloga na terapia cognitiva comportamental e o mais importante, eu sou uma pessoa que a vida inteira lidou com ansiedade desde criança, era uma pessoa muito ansiosa e hoje eu fiz as pazes com essa emoção. E para ilustrar, eu vou trazer o caso da minha paciente Joana. A Joana é uma mulher que chegou no meu consultório relatando estar muito ansiosa, que na verdade ela sempre esteve e ela sempre teve muito medo de ficar sozinha e sofrer ali com o abandono. Quando a gente foi conversar sobre os padrões e como que era a vida dela lá na infância, ela me contou que os pais dela viviam brigando muito e a sua casa era muito instável. E nisso, lá por volta dos 7 anos, os pais dela se separaram e o pai dela simplesmente saiu de casa sem dar notícias, sem conversar, e isso foi uma coisa que marcou muito a vida dela. Já a mãe era uma mãe muito presente. Só que a Joana relata que lembra muito de ser uma mãe muito rígida, que exigia ali notas perfeitas, um comportamento perfeito. E ao sentir que o pai não fazia muita questão dela, que ela poderia ser abandonada a qualquer momento, de que ela precisava ser perfeita para ter ali um reconhecimento e uma boa relação e não receber crítica, e ainda que ela tinha que ser legal o tempo inteiro, que ela tinha que estar ali fazendo de tudo para conquistar o outro. Isso representou ali para Joana um padrão de comportamento em que ela tinha que cumprir na vida adulta. Só que isso trouxe muito sofrimento e prejuízo na vida dela. Como? Ela apresentava muita dificuldade de fazer amizade, porque ela tinha tanto medo de ser rejeitada ou do outro achar ela chata, que ela acabava evitando aproximar demais de pessoas, porque ela não queria ali ser vista de um jeito ruim ou então apresentar ali suas vulnerabilidades. No trabalho, ela era uma pessoa muito ansiosa, porque ela acreditava que ela tinha sempre que acertar e que qualquer erro poderia ter ali uma consequência de uma demissão ou de algo muito grave. Ela não poderia errar e ela tinha que ser perfeita na execução do que ela fazia. E no relacionamento amoroso, ela o tempo inteiro ficava hipervigilante, achando que o namorado dela, um belo dia, poderia terminar com ela sem nenhum motivo. Então, qualquer momento em que o namorado não mandava mensagem ou não respondia, ou estava um pouquinho diferente ali, por estar de mau humor ou por estar só cansado, ela achava que era sobre ela e isso trazia muito sofrimento, inclusive conflitos entre eles. Antes de você entender por que isso acontece e os passos para você melhorar, eu queria deixar bem claro que o trauma que eu falo nesse vídeo não é o trauma referente ao transtorno de estresse pós-traumático que a gente tem ali no manual de diagnóstico. Aqui eu vou falar de trauma nesse sentido de experiências emocionais que foram difíceis, ou então quando a gente fala de um ambiente que não validou a gente ali na infância ou na adolescência. Dito isso, como que esse trauma, como que essas situações adversas que você passou podem impactar na sua vida adulta? Primeiro você precisa entender que a gente tem 3 crenças que mais causam sofrimento em uma pessoa. Essas são as crenças de desamor, desvalor e de desamparo. Eu vou tentar te explicar aqui do jeito mais didático possível, que é você entender o que você tem mais medo e quanto que esse medo é intenso. Então, uma crença diz respeito ao medo da pessoa não ser amada. A segunda é o medo que a pessoa tem de não ser reconhecida pelas suas competências ou não ser vista como uma pessoa útil. E o terceiro é o medo que a pessoa tem de estar sozinha no mundo ou de ser abandonada. Eu quero que você pense aqui em 3 lâmpadas. E aí essa lâmpada, ela vai detectar o quanto que você tem medo daquilo acontecer ou quanto você acredita que aquilo ali pode acontecer. Quanto mais você acredita nessa crença, ou seja, que você não é amado, ou que você não é competente, ou que você vai ser abandonado, mais forte essa lâmpada vai brilhar. E quanto mais forte essa lâmpada brilha, provavelmente mais sofrimento você tem em relação às coisas que acontecem ao seu redor, que podem desencadear essa conclusão de eu não sou amada, eu não sou competente, ou eu vou ser abandonada. O problema é que o quão forte esse brilho é, normalmente ele se dá lá na infância. Uma vez que você vai ali experienciando ou tendo um ambiente em que te valida ou não, esse medo ele acaba aumentando ou então sendo pequeno. Então, por exemplo, no caso da Joana, ela viu ali o pai dela tendo um desentendimento com a mãe dela e acabando saindo de casa. E nisso ela internalizou o quê? Eu não sou amada. E aí a lâmpada dela do eu não sou amada começou a brilhar muito ali quando ela tinha por volta dos 7 anos de idade.
Uma coisa em comum dessas três crenças é que elas costumam ser muito rígidas. Então, por exemplo, no caso da Joana, ela tinha várias pessoas que amavam muito ela. Então, ela tinha a mãe, vários familiares que faziam questão de ver ela por perto. No caso do pai, muitas vezes ele tentava, ele era um homem que tinha muita dificuldade de expressar o que sentia não só com a Joana, mas com várias pessoas. Só que, mesmo ela tendo vários exemplos, né, em que ela era amada, ela interpretou que ela, no geral, não era uma pessoa amada e por isso ela tinha sempre que ficar muito atenta a isso. Na psicologia, a gente já percebeu que as experiências negativas têm um impacto muito forte na nossa percepção de mundo. É como se o nosso cérebro ele fosse projetado para evitar ali o que nos machuca, o que pode representar uma ameaça. Então, se uma criança experimenta abandono, rejeição, ela vai tentar fazer de tudo ao longo da sua vida para evitar essa experiência. E a gente tem sempre que lembrar que o nosso cérebro está sempre buscando economizar energia. Então, ele vai perceber um padrão e ele acha que esse padrão vai se repetir para várias coisas. Então, se uma criança sente a rejeição, ela pode ali generalizar. Então, exemplo, ela pensou, meu pai me abandonou. A tendência dela é já concluir, as pessoas podem me abandonar. Se as pessoas se aproximam de mim, em algum momento elas vão me deixar. E observa que o nosso cérebro ele tem uma tendência a confirmar ali aquela hipótese que a gente criou, principalmente quando é uma hipótese que gera dor, né? Como, por exemplo, essa do abandono. Então, se a Joana tem esse medo de não ser amada, a tendência dela é selecionar os momentos da vida dela em que o outro não demonstrou tanto esse amor. E aí, para a Joana se proteger, ou para você se proteger, pode ser que você crie regras para facilitar essa compreensão e impedir que o seu medo se torne realidade. Por exemplo, a Joana criou a regra que era, se eu fizer tudo o que ele quer, então ele vai me amar. Ou então, se eu falar não, então eu vou ser rejeitada. E nisso ela acabava falando sim para tudo e para todos. Como eu falei, a Joana era muito amada por várias pessoas que ela não precisava ficar falando sim o tempo inteiro. Mas no caso, para se proteger, ela interpretou e entendeu que ela precisava fazer tudo o que o outro queria para gerar e para ter esse amor, para se assegurar que ela não seria abandonada e nem rejeitada. É isso que explica por que situações adversas ou traumas ali da sua infância podem impactar a sua vida adulta. Mas a gente consegue, deve mudar isso. Então vamos ali para os 5 passos para melhorar essa insegurança. O primeiro passo é justamente no autoconhecimento. Você identificar qual é o seu maior medo, ou quais são os seus maiores medos e quais regras que você criou para se proteger. Perguntas para você refletir. Quando você fica muito ansiosa ou com muito medo, para você qual que é a pior coisa que pode acontecer? Que tipo de regra que você usa para evitar que essa situação aconteça? Vou trazer o meu exemplo pessoal aqui. Eu tinha o meu maior medo, né, a minha maior crença era de ser vista como uma pessoa incompetente. E nisso eu acabei criando as seguintes regras. Se eu fizer tudo perfeito, então provavelmente eu vou ser vista como uma pessoa competente. Ou então, se eu errar alguma coisa, vão me ver como incompetente. E nessas regras, eu acabei me tornando uma pessoa muito hipervigilante. A qualquer coisinha que eu poderia fazer de errado, falar errado, executar errado, o meu trabalho era um desespero, porque eu vivia o tempo inteiro checando tudo para ter certeza que o meu chefe não teria nenhum feedback para me dar, porque eu ficava com tanto medo de ter algum erro na minha planilha ou algum erro na minha apresentação, que eu via 200 vezes aquilo ali. Chegava final de semana, eu estava sempre trabalhando final de semana, à noite, e ficando muito cansada. Tudo isso para garantir que as pessoas me veriam como uma pessoa competente, uma pessoa inteligente que conseguia entregar as coisas. Percebe que aqui eu estava partindo de um pressuposto muito errado, que era que um erro significava que ali que eu era incompetente, que eu não era uma pessoa capaz. Isso não está certo, isso é uma generalização. Uma vez que você tem esse autoconhecimento, identifica qual a sua lâmpada que brilha mais forte, isso facilita você entender que muitas coisas que acontecem ao seu redor provavelmente é uma interpretação sua e não o que de fato está acontecendo. A segunda coisa é você entender e comunicar melhor as suas necessidades. Muitas vezes, quando a gente não teve alguma coisa na infância, a gente costuma não perceber que a gente está precisando daquilo no momento presente.
Então, por exemplo, por eu achar que eu era incompetente, eu tinha muita dificuldade de quê? De descansar. Eu passei a minha infância inteira achando que eu precisava me esforçar 24 horas por dia. Se eu tava ali descansando, de pernas pro alto, eu era uma folgada, uma preguiçosa. E isso me fez muito mal, até porque normalmente pelo excesso de trabalho, como eu falei, eu trabalhava no final de semana, eu trabalhava à noite, isso me trazia muito prejuízo, porque a tendência de eu, por exemplo, cometer o erro, né, que eu falei no vídeo, e aquele medo meu se concretizar, né, de errar e ser vista ali como imperfeita, como incompetente, ele até aumentava a chance de se concretizar. Não da forma que eu enxergava, mas aumentava a chance pela simples sobrecarga que eu tinha, que era uma consequência que impactou muito a minha vida por muitos anos. Vou citar agora algumas necessidades que as pessoas precisam e não percebem. Descanso, carinho e demonstração de afeto, acolhimento e colo, liberdade de errar ou aprender sem uma punição, expressar as emoções de forma saudável, é só falar ali o que está sentindo, sem um julgamento por trás. Isso já é naturalmente acolhedor. Ser aceita sem precisar necessariamente fazer o que o outro quer. Eu lembro que quando, por exemplo, a Joana entendeu isso, foi muito mais fácil para ela virar para o namorado dela e falar: olha, agora eu estou precisando de um pouco de colo, eu estou precisando de acolhimento, ou então eu estou precisando um pouco mais de segurança. Isso facilitou a comunicação dos dois, porque no final das contas ela ficava totalmente desregulada, ela ficava muito chateada com pequenas situações que aconteciam, como por exemplo ele não responder um WhatsApp, sendo que quando ela comunicava: olha, só hoje eu estou num dia difícil, eu estou precisando de mais carinho, estou precisando de mais atenção, essa é a minha necessidade nesse momento, isso fez com que o outro entendesse muito melhor o que ela estava passando e como diminuir o medo, né? Como diminuir aquela lâmpada para ela não acender e não brilhar tanto. A terceira coisa é você buscar conviver com uma pessoa que pensa ou age diferente desse padrão seu. Uma coisa que me marcou muito e que representa isso foi quando meu marido ele cometeu um erro no trabalho. E o cliente inicialmente achou muito ruim. E eu lembro que eu estava com ele na hora que ele recebeu a mensagem, né, do cliente achando ruim e reclamando. A primeira reação dele foi: nossa, que droga, errei isso aqui, né? Obviamente ele ficou chateado, mas eu lembro que ele conseguiu ali aproveitar o dia dele, teve momentos de relaxamento comigo, óbvio, ele resolveu ali aquela situação, mas ele não ficou se punindo. Eu percebi que se aquilo acontecesse comigo, eu provavelmente passaria o dia, se bobear, a semana toda chorando, remoendo, com vergonha daquilo ali, né, por ter certeza que eu era incompetente, de que eu provavelmente, se bobear, até pagaria para aquele cliente de tanto que eu ficaria preocupada com o erro. E meu marido, ele ficou chateado, obviamente, mas ele conseguiu facilmente se distrair e resolver aquela questão. E eu lembro que na época eu perguntei para ele: nossa, como que você está lidando tão bem com isso? Não foi nada grave, eu sei, mas foi um erro que um cliente está achando ruim com você. E ele me respondeu: Paulinha, errar faz parte, fico triste de ter cometido esse erro, já ali consegui resolver, né? E o cliente entendeu o meu lado, já consegui ali negociar e compensar. E eu sei que isso não me define como um profissional, que eu tenho um volume alto de trabalho e que a chance de eu cometer um erro, eventualmente, ele acontece. Cometi o erro, vou resolver esse erro. Eu lembro que isso foi uma virada de chave, porque eu pensei assim: gente, como que uma pessoa lida tão bem com isso, né? Eu estaria me punindo e, de fato, aquilo ali não ia me ajudar em absolutamente nada, pelo contrário. Eu percebi que a segurança que o meu marido trouxe para aquele cliente não deu um bafafá, né? Aquilo ali foi resolvido em coisa de 10 minutos e ninguém mais falou sobre isso depois. Eu lembro que isso me marcou tanto que as próximas vezes que eu errei, eu tentei seguir a mesma linha de raciocínio que ele. Inclusive eu pensava: poxa, meu marido mesmo, que é uma pessoa que eu admiro, ele errou, e mesmo assim, né, isso não diz sobre como eu vejo ele como um profissional. Então eu tentava seguir esse raciocínio agora aplicado a mim de uma maneira muito mais flexível que eu seguia antes. A quarta coisa é você ser um agente de mudança, ser a pessoa que tenta quebrar um ciclo familiar. O que é isso? Muitas vezes, esse padrão comportamental que você aprendeu com seus pais ou seus familiares, eles provavelmente também seguem isso e também têm essa rigidez. Uma coisa que eu sempre pergunto aos meus pacientes é tentar entender como que esse padrão de comportamento ou de pensamento também afeta aquele familiar. Então, por exemplo, no caso da Joana, ela trouxe que a mãe dela era muito rígida com ela. E aí eu perguntei: tá, mas como que é sua mãe com ela mesma? E ela notou que a mãe dela era uma pessoa extremamente difícil com ela mesma, né? Tudo ela se julgava, ela tinha uma autocrítica muito grande, inclusive travava a mãe de fazer várias coisas que ela queria.
Essa reflexão é importante porque provavelmente você vai perceber que esse não é o futuro que você deseja para você. E como que você vai quebrar esse ciclo? Você vai se expor à situação que vai justamente colocar ali à prova essa crença ou esse padrão que você aprendeu. No caso da Joana, ela percebeu que a mãe dela também tinha muita dificuldade de fazer amizade, justamente porque a mãe dela nunca expunha ali nada que fazia que ela estava achando difícil, ou não conseguia se conectar com nenhuma amizade feminina. Percebendo isso, ela falou que via que aquilo ali fazia muito mal para a mãe dela e queria ter mais amigas. Então, um exercício que a gente fez foi ela se conectar com alguém, no caso, ela se conectou com uma pessoa da igreja, e a gente fez o exercício dela ser vulnerável, ela contar alguma coisa que ela estava tendo dificuldade ali, obviamente, né, que ela tivesse, que ela conseguisse, a gente treinou, a gente pensou na terapia, qual que seria a vulnerabilidade que ela iria apresentar, e foi interessante porque foi justamente isso que fez com que essa amizade desse certo e tivesse mais conexão. Depois disso, obviamente, ela percebeu que a amiga não ficou vendo os defeitos dela, não admirou ela menos por isso, pelo contrário. E o quinto passo é você aprender a se posicionar. E para isso eu gravei um vídeo aqui no canal para você conseguir se posicionar sem ter medo de desagradar o outro. Estou muito curiosa, me conta nos comentários o que você teve mais dificuldade ali ao longo da sua infância, da sua adolescência e que você traz ainda para sua vida de hoje e que agora, entendendo esse vídeo, você conseguiu perceber qual que é a sua lâmpada que mais brilha, que mais está te trazendo dificuldade.